Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube e mais uma aula do curso de PowerPoint 2016. Hoje é dia 17/12, é um sábado, e eu tive a grata surpresa de ser convidado pelo professor Cláudio para ir conhecer a sua nova unidade da CA Treinamentos aqui em São Paulo. Lá na rua Cleuciano, eu não lembro, Diocleciano, eu não lembro a rua inteira, vou deixar na descrição desse vídeo o endereço. Eu percebi que a escola está ficando fantástica. A proposta de treinamentos aí do Cláudio é fantástica também. A grade de treinamentos é bem grande, vasta, bastante temas. E o melhor de tudo, preço super acessível, o local é acessível, é muito prático, ele tem diversos horários. E vou com o Cláudio ainda ministrar uma palestra. Nós vamos fazer aí diversas atividades em conjunto lá na CA Treinamentos. Então, Cláudio, parabéns, cara, para você pela sua inauguração dessa segunda filial. Realmente, hoje, né, como a gente está vendo aí o mercado tão complicado, você está investindo em educação, você está investindo no novo comércio e te admiro por isso. E é claro, se vocês também têm interesse em outros cursos, o Cláudio não só vai falar de informática, não só vai falar de Excel, mas ele vai dar vários treinamentos. A grade é completa. Então entrem no site da CI Treinamentos, também vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês possam ver quanta coisa esse menino faz. Bom, Cláudio, minha vez agora de fazer o curso. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de fazer uma live, né? Então nós gravamos, o que era para ser uma aula de 30 minutos de tira dúvida, acabou virando um bate-papo delicioso de 1 hora. Então acabamos passando bastante conceitos importantes para quem estava conectado lá. Vimos também diversos amigos, né, que prestigiaram aí o Hangout, esse ao vivo foi muito bacana. O Garcia, o Bruno lá do ProcVTube, esse pessoal todo aí estava lá participando, mandando mensagens, mandando perguntas. O Gerson também das minhas planilhas estava por lá. Então, valeu mesmo, pessoal. Obrigado pelo apoio de vocês. Mas a aula de hoje é minha vez, então, para lembrar os conceitos, deixa eu abrir aqui o conteúdo programático. Perceba que como passa rápido toda essa esse tempo. Nós já gravamos o equivalente a 3, 6, 8 aulas do curso de PowerPoint. E nessas 8 aulas nós já falamos de bastante dicas e recursos para vocês. E na aula de hoje é minha vez, então eu vou falar de símbolos especiais, word art, marcadores e numeração e exibição da apresentação. Se bem que a exibição da apresentação aqui, todos eles é o mais light, porque eu já dei várias dicas nas aulas anteriores, então praticamente vai ser um assunto um pouquinho redundante. Eu vou começar inserindo símbolos especiais na nossa apresentação. O que são eles? Abrindo aqui o meu PowerPoint, eu vou começar aqui, eu comecei uma apresentação nova, eu simplesmente carreguei o aplicativo para facilitar a carga. Quando você vai inserir o PowerPoint, muitas vezes você precisa de alguma coisa, algum caractere especial que você não tem no seu teclado ou você não tem na fonte que normalmente usa. Os caracteres especiais, eles podem ser inseridos através da guia Inserir. Na guia Inserir, você sabe que uma apresentação em branco nada mais é do que uma folha de papel onde você vai estampar as suas ideias e a sua criatividade. Nessa folha de papel em branco é que nós vamos colocar então aquilo que vai transmitir a informação que queremos passar, como imagens, como textos, como vídeos, sons. Você pode colocar o que você quiser na apresentação. Inclusive, no vídeo passado, na semana passada, eu ensinei rapidamente como você podia vincular uma planilha já existente do Excel dentro do seu PowerPoint. Isso é possível. Existe aqui um recurso muito interessante que é a inserção de símbolos. Os caracteres especiais são coisas que você não tem normalmente aí na sua apresentação. Se você quiser, por exemplo, um desenho de um telefone, se você quiser aí um símbolo, uma seta, uma placa, normalmente você vai até a internet, copia uma imagem e cola na sua apresentação. Mas aí isso não vai ficar tão legal, porque você às vezes tem aí problemas de qualidade de imagem, de tons de degradê, e você não consegue limpá-las. Pois bem, aqui no nosso slide, se você perceber, na guia Inserir, eu tenho um grupo chamado Símbolos. E dentro desses símbolos eu tenho aqui esse botão chamado Símbolo, que você vê que está indisponível. Ele está indisponível porque eu não consigo escrever diretamente na minha apresentação do PowerPoint. Nós já falamos sobre isso também. Para que você possa escrever em um slide, normalmente você deve colocar uma caixa de texto e nessa caixa de texto é que você vai fazer a colocação dos seus objetos e no caso dos símbolos especiais. Eu vou clicar então aqui em caixa de texto, vou dar um clique na apresentação e observe que nós já temos aqui uma apresentação prontinha para utilizar. Essa setinha aqui indica que eu posso mover a caixinha, esta aqui eu posso rotacioná-la e aqui dentro eu posso dimensioná-la conforme eu tiver conteúdo. Quando eu clico na caixinha de texto, eu já estou pronto para colocar uma informação aqui dentro.
E nós vamos agora clicar em inserir e você vai ver, opa, não ficou. Eu acho que é porque eu fiz aqui as alterações que eu não devia. É isso mesmo. Deixa eu pegar aqui de novo uma caixa de texto, agora sim. Se eu clicar aqui em inserir, você vai ver que o botão símbolo está disponível. Quando eu clico aqui no símbolo, você vai ver já de cara a fonte Wingdings. Tem um caminhão de lixo passando aqui na porta de casa. Infelizmente, essa é a desvantagem de gravar, né, em ambientes abertos. No caso, eu gravo aqui na minha casa, esse cenário aqui está todo montado nela. Então vamos lá. Quando você tem aí os símbolos especiais, os símbolos eles nada mais são do que fontes que são adaptadas para que você possa utilizar nas suas apresentações. A fonte principal, a fonte que talvez você já conheça, chama-se Wingdings, essa que está aqui. Opa, selecionei errado. Vou abrir aqui, vamos selecionar a fonte Wingdings e observe que existe ainda o Wingdings 2, Wingdings 3. Quando eu clico sobre a Wingdings 1, você vai ver uma série de imagens, símbolos, ou, no caso, símbolos especiais que você pode inserir na sua apresentação. Então, por exemplo, eu quero um smile feliz. Eu vou clicar aqui nesse smile e vou clicar aqui sobre o botão inserir. Observe que nós não fechamos a tela, nós não saímos da tela. Se eu puxar aqui para o lado, você vai ver que esse smile foi colocado na minha caixinha de texto. Justamente eu não saio dessa caixa de símbolo porque eu posso inserir outros símbolos na sequência para depois formatá-los de uma única vez. Eu vou clicar aqui em fechar, nós vamos fechar esse código, e agora eu vou selecionar esse símbolo aqui dentro da minha caixinha de texto e na página inicial nós vamos aumentar o tamanho da fonte, eu vou colocar aqui um tamanho bem grande, 72. E você vai ver o símbolo que vai ser aplicado aí na sua apresentação. Eu posso então agora pegar esse símbolo, veja só, arrastar, eu posso trocar, eu posso girar esse símbolo, eu tenho então a liberdade de fazer o que eu quiser com ele. Eu só não consigo redimensioná-lo porque como ele está atrelado a uma fonte, eu preciso aumentar e diminuir a fonte para que esse símbolo possa refletir essa mudança. Eu posso aplicar uma sombra, olha que bacana. Ele parece que está descolado da minha apresentação. Isso é um símbolo só. Vou fazer de novo, observe. Eu vou primeiro aqui inserir uma caixa de texto e agora, de novo, clicando em inserir, clicando em símbolo, nós vamos ter aqui vários símbolos. O que é melhor de tudo, se você clicar na barrinha de rolagem vertical, vai ver que existem aí centenas de símbolos prontos para você utilizar. Ah, não gostei, Alessandro, do Wingdings. Eu quero então o Wingdings 2. Nós vamos vir até aqui. Se eu escolher o Wingdings 2, você vai ver outros símbolos, outros objetos. E da mesma forma, se eu rolar a tela, eu vou ver várias mudanças. Se nós ainda observarmos, se quisermos trocar, eu posso escolher ainda a Wingdings 3, e aí essa aqui é uma fonte, ela está mais voltada para setas, para símbolos. A primeira, o Wingdings, tem mais rostinhos, mais carinhas. Tem uma aqui também interessante chamada de WebDings. WebDings são vários objetos que eu posso utilizar. Por exemplo, tem aqui uma campainha. Eu posso clicar sobre a campainha e posso inserir. Ao fechar, eu amplio o tamanho dessa caixinha. Eu posso aumentar por aqui, clicando várias vezes com o mouse, ou eu posso simplesmente selecionar o tamanho da fonte desejado. Então observe, eu posso colocar os objetos na tela, na minha apresentação, e aplicar esses símbolos especiais uma formatação. Poxa, Alessandro, não gostei dessa cor preta, tem como mudar? Tem. Olha que interessante. Isso é uma fonte. Então, como fonte, eu posso vir até aqui e aplicar uma cor diferenciada. Por exemplo, esse verdinho. Esse smile aqui, eu quero que ele fique na corzinha amarela. Então eu venho até aqui e seleciono amarela. Apesar de desaparecer, mas a sombra que eu apliquei vai dar destaque para ele. Então, as fontes, os símbolos especiais, eles podem ser utilizados justamente para que você possa incrementar a sua apresentação sem ter que recorrer à internet, a imagens, para fazer essas instalações, essas adições. O que é bacana, se vocês observarem aqui na guia Inserir, eu tenho agora um objeto chamado Imagens Online para quem trabalha com PowerPoint 2016. Quando eu clico em Imagens Online, existia nas versões anteriores um item chamado Galeria, e na galeria nós conseguíamos fazer isso. Então aqui, eu posso vir e digitar Smile e pressionar o Enter. A busca vai ser feita pelo Bing, pelo mecanismo de busca do próprio Microsoft na internet, e ele vai me sugerir várias imagens, estão vendo? Agora, observe, tome cuidado, porque eu tenho aqui esses Creative Commons.
são imagens que você pode usar sem problemas. Existem imagens, claro, que são protegidas por copyright. Então, quando eu troco aqui a licença, eu coloco todas, essas imagens geralmente elas precisam ser compradas ou elas precisam de uma licença para que você possa utilizar. Então, veja só, você é o responsável por observar os direitos e respeito das pessoas, incluindo direitos autorais. Direitos autorais é um símbolo, é uma coisa muito complicada aqui no Brasil, quase ninguém respeita a produção, todo mundo copia conteúdo, todo mundo distribui conteúdo de graça. Então isso realmente é um fator que prejudica quem produz conteúdo. Se eu deixar aqui em Creative Commons, então observe que essas imagens que vão aparecer, elas são de livre acesso, eu posso usar à vontade, e se eu selecionar agora um Smile, por exemplo, e clicar em inserir, ele vai ser inserido na minha apresentação. Observe. Perceba então que inserir imagens online no documento é muito simples. Você pode então utilizá-las daqui, diretamente sobre a imagem. Na aula passada o professor Cláudio ensinou a vocês, na aula retrasada na verdade, ele ensinou a vocês a como editar a imagem, como ocultar as cores. Toda vez que você clica sobre uma imagem, então nos estilos da imagem você pode aplicar aí efeitos de sombra, veja só, efeitos de reflexo. Existe uma série de recursos agora bem bacanas que podem ser utilizados que vão facilitar demais a edição das imagens aí por vocês. Mas voltando aos nossos símbolos especiais, sempre que você quiser fazer a inserção de um símbolo, lembre-se, você precisa inserir esse símbolo dentro de uma caixa de texto, porque senão você não vai conseguir habilitar o botão símbolo. E para trocar a cor, basta escolher a cor da fonte nova. Se você observar aqui, nós temos todas as fontes do seu computador. Então você pode escolher qualquer um e vai ver os caracteres que fazem parte desse conjunto da fonte que você está utilizando. Por exemplo, essa Wienerhand ITC, ela tem esse formato, e se você quiser utilizar uma letra especial, é só clicar aqui em inserir. Só que, na verdade, isso aqui seria a mesma coisa que eu escrever a letra P e formatar a fonte com o nome da letra Wiener. Perceberam? Então, o símbolo nada mais é do que uma fonte que pode ser utilizada na nossa apresentação. E essa fonte pode ser formatada com os recursos da galeria fonte. Ponto. Então, esse é o primeiro. Na verdade, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem fazendo PowerPoint, existe uma ferramenta aqui bem interessante chamada de instantâneo. Esse instantâneo, ele pode ser utilizado para você para colocar partes da tela aqui na sua apresentação do PowerPoint. Se você não viu a aula que eu gravei sobre a ferramenta de captura do Windows 10, então não tem problema. O PowerPoint tem uma ferramenta sobre isso. Olha só. Se eu clicar aqui em instantâneo, eu posso escolher um recorte de tela. Clicando em recorte de tela, ele está me perguntando, olha só, ele vai minimizar a janela do PowerPoint e vai permitir a você escolher qual parte da tela que você quer. Digamos que eu quero aqui o símbolo do YouTube, eu seleciono aqui o símbolo do YouTube e ele automaticamente vem aqui para a minha tela. Se você tiver um outro programa aberto, veja só, eu tenho aqui a minha grade curricular. Eu vou abrir o meu PowerPoint e vou pedir para ele inserir um instantâneo. Note que ele tem aqui também as janelas disponíveis. Se eu clicar sobre ela, você vai ver que a janela é do curso de PowerPoint. Só que como ele não conseguiu fazer a atualização, ele colocou aqui tudo preto, veja só. Deixa eu colocar uma outra telinha aqui. Vamos entrar no site do Google. Prontinho. Então agora sim, se eu vier lá na minha ferramenta de captura da tela, imagem online não, Alessandro, instantâneo, alguma coisinha aqui na minha placa de vídeo que não está legal. Se eu der um recorte de tela, sim, aí ele vem para a tela que está ativa logo abaixo. Eu posso escolher aqui o símbolo do Google e automaticamente ele aparece aqui na minha apresentação também. Então percebam como é simples, você tem então essa facilidade de colocar coisas da sua tela também utilizando uma ferramenta de recorte bem simples chamado instantâneo. Além do símbolo, você também tem uma ferramenta aqui chamada de equação. Essa ferramenta de equação é fora de série, mas eu particularmente não usei, porque eu não sou da área de cálculos, eu não sou engenheiro como o amigo Guru, como o Fábio Baldini, então eu não tenho todo esse domínio de fórmulas, né, como eles, mas eu posso aqui, por exemplo, escolher, eu tenho lá essa série de Fourier, eu clico sobre ela e você vai ver que essa fórmula vai vir aqui para a sua apresentação também. Existem detalhes da fórmula que você pode substituir. Então, os números que aparecem aqui, você pode substituir por elementos que você quiser. É prático? Pode ser. Se você é da área de matemática e utiliza fórmulas, então eu recomendo que você explore essa ferramenta de equação, o que não é, com certeza, o meu caso. Continuando aí, deixa eu dar uma olhadinha na grade.
Além disso, eu tenho que falar também sobre o WordArt. O WordArt ele já é por si só uma ferramenta espetacular. Eu vou adicionar um novo slide aqui, então pressionando Ctrl M, deixa eu ver, ele não está funcionando aqui, então vamos lá. Deixa eu ver se no meu teclado do notebook funciona. Não, então deixe-me ver aqui, novo slide, Ctrl M. Minha máquina não está funcionando, não sei porquê. Vou selecionar, ela está meio estranha inclusive. Pronto, eu tenho aqui um slide, eu gostaria de fazer algum destaque numa fonte daqui no meu documento da minha apresentação. Para que você possa inserir uma fonte com destaque, a Microsoft, né, o PowerPoint e as ferramentas do pacote Office oferecem WordArt. Esse WordArt ele existe desde as primeiras versões do Word, do Excel, do PowerPoint. Essa ferramenta foi melhorando com o tempo, se bem que nas últimas versões não houve muita mudança. Quando você clica sobre o WordArt, você vai ver aqui diversas fontes já com formatações pré-configuradas. Então, se você gostou de alguma delas, basta clicar sobre o WordArt e você vai ver que uma caixa de texto vai ser inserida pedindo para que você coloque o texto. Se eu escrever curso de PowerPoint, ele já faz a formatação. Eu posso puxar essa caixinha de texto aqui para cima, por exemplo, e adicionar um outro WordArt com outro estilo diferente, por exemplo, e eu vou colocar aqui com o professor Cláudio Damasceno e Alessandro Croato. Percebam que o WordArt ele já é uma ferramenta que possui alguns recursos básicos de apresentação e formatação de fonte. Poxa, Alessandro, mas eu não gostei desse formato. Não tem problema. Quando nós clicamos sobre um objeto WordArt, nós vamos ter aqui essa essa galeria chamada estilos de WordArt, que aparecem nas ferramentas do WordArt. Então eu posso aqui escolher primeiro os estilos da forma. Existem vários formatos diferentes para a caixinha de fundo de onde está a imagem. Então eu posso escolher aqui cores já pré-configuradas. Eu posso escolher apenas layouts, né, com fontes definidas. Se eu não quero mudar o estilo, eu posso vir até aqui e mudar o WordArt. Clicando nessa setinha, basta passar o mouse sobre eles e vocês vão ver todas essas mudanças. Se você tem necessidade de utilizar uma letra vazada, por exemplo, para um trabalho de escola, o WordArt permite isso. Eu clico sobre a fonte e aí eu posso não só aumentar, olha só, eu não consigo aumentar a caixinha de texto. O WordArt também é uma fonte. Então eu venho até aqui e aumento o WordArt com as próprias ferramentas de fonte. Olha que bacana. Então se você não gostou, o estilo está legal, mas o fundo não está bom, então eu clico na caixinha, tirando essa linha pontilhada para selecionar o objeto inteiro. Você lembra que eu já falei sobre isso também? E eu posso em formatar, vir até aqui e escolher o preenchimento da forma. Existem vários formatos, os estilos prontos, ou você pode escolher aqui as cores que você quer. Gostei desse verde. Clico sobre ele e ele é aplicado automaticamente. O contorno, eu quero sem contorno. Legal, mas eu posso colocar aqui contorno também com espessuras diferentes, olha só. Espessura mais grossa, espessura mais fina. Efeitos, eu posso colocar uma sombra nesse objeto. Eu posso colocar aqui reflexo na parte de baixo, olha que bacana. Eu posso colocar reflexos mais afastados, mais próximos. Eu posso colocar aqui mais brilho nesse objeto. Eu posso suavizar as bordas. Como eu posso também converter esse objeto aqui num formato 3D. Ou ainda, estipular aqui uma rotação 3D para ele, olha só. Então existem diversos tipos de formatos. Eu vou colocar esse aqui. É horrível, mas vou aplicar apenas para demonstração. Então percebam que os efeitos eles podem mudar os seus objetos de forma bem simplificada. Poxa, Alessandro, eu não gostei dessa cor. Tenho como colocar aí um fundo, uma imagem? Tem. Essa dica também eu acho que vale mais a pena, como já falamos anteriormente. O PowerPoint é uma ferramenta em que você deve utilizar a sua criatividade e essa criatividade você pode explorá-la da melhor forma possível. Clique à vontade nos objetos que você encontra na tela, justamente porque é simplesmente você clica para aplicar ou clica para tirar. Se eu quiser aplicar então uma imagem de fundo, eu venho aqui em preenchimento de forma e observe que eu tenho aqui cores e um dos itens é imagem. Clico em imagem, ele vai me perguntar, Alessandro, você quer pesquisar uma imagem da internet do Bing ou uma imagem de um arquivo que você tem? Ah, eu quero de um arquivo. Então eu vou procurar, ele vai abrir a janela de imagens do meu computador e a partir dessa janela de imagens eu posso escolher a imagem que eu quero. Então deixa eu fazer aqui uma foto bem legal, alguma coisa que eu gosto, adivinha o que é? Então eu vou colocar uma foto do Iron Maiden.
Aqui, essa aqui é bonitinha. Vou clicar aqui em inserir e o Seven Sun vem para o objeto que está no fundo. Olha que bacana. Eu poderia aumentar aqui, Alessandro? Não dá porque é o tamanho da fonte, mas tem um segredo. Eu posso dar um Enter aqui e eu vou ampliar a minha caixa manualmente. Ou eu posso vir até aqui e, se vocês observarem, eu tenho aqui a altura e largura desse meu objeto. Se eu tirar agora essa palavrinha curso PowerPoint, ela ficou para trás. Como o Cláudio ensinou, eu vou avançar, vou trazê-la para frente e vou ajustar essa imagem aqui. Prontinho, olha só que bacana. Então, curso de PowerPoint, professor Cláudio Damasceno e Alessandro. Se eu quiser apresentar então essa tela, isso já faz parte daquele quarto tópico, veja só. Eu venho aqui na parte de baixo da tela e entro em apresentação de slides. O slide atual vem para a tela. E olha aí que bacana. Então eu tenho aí a imagem de uma banda que eu amo de paixão, que é o Iron Maiden, e já colocada de fundo no objeto, onde eu escrevi os textos para se destacar. E aí eu posso aplicar sombra, eu posso escurecer a imagem, eu posso escurecer a sombra. Então existem diversos recursos que você pode trabalhar, que você pode editar, para que essa sua apresentação, para que esse seu objeto fique melhor. Perceberam como é simples? Alessandro, eu gostei, mas eu gostaria de um outro recurso. Então vamos lá. Eu vou inserir um novo slide, vou apagar todos esses objetos, Ctrl T e Delete. Vou inserir agora, Alessandro, um objeto, uma forma. Será que eu consigo colocar um fundo de imagem numa forma? Vamos ver? Eu vou escolher aqui uma forma de um coração. Eu vou clicar e esse coração vai entrar aqui. Olha que bacana. Ai, que romântico, né? Então o que eu vou fazer com esse coração? Eu posso mudá-lo, eu posso colocar uma imagem aí dentro dele. Eu venho aqui em preenchimento da forma, escolho a imagem, vou pesquisar no meu computador e vou pegar aqui uma foto também de algo aqui da minha máquina. Vamos lá. Vou colocar aqui uma foto, tenho várias, é até difícil de escolher. Perfeito. Legal. Eu vou colocar essa foto aqui e vou inserir. Olha lá que bacana. Então a imagem, o item que eu escolhi para preenchimento, ela está aí. Eu posso colocar efeitos agora de sombra, olha que bacana. Eu posso colocar efeitos de reflexo, eu posso mudar o contorno da minha forma, ó, reflexo, eu quero um reflexo aqui na parte de baixo. Então você pode mudar e realizar qualquer alteração nos seus objetos de forma bem simples. Vale a sua criatividade. Vamos dar uma olhadinha lá, Word Art. Tá. Tem mais recursos aqui, Alessandro, do Word Art em que você não explicou. Vou colocar mais um slide. Quando você insere o Word Art, além desses recursos simples que nós vimos, o Word Art só ele já daria o conteúdo para uma aula de 2 horas de duração. Mas nós não vamos ficar massacrando você com esse monte de recursos, justamente porque a gente sabe que a ferramenta é bem intuitiva. Então olha só, eu vou escrever de novo aqui curso de PowerPoint. E eu tenho, além de todos esses efeitos, eu posso editar a forma. Olha só, clicando aqui em editar a forma, eu posso alterar a forma do meu objeto. Eu vou colocar nessa setinha aqui virada para cima. Não adiantou muito, porque olha só, esse meu objeto é um texto. Ele não vai ficar legal. Eu poderia estar aplicando isso com uma caixa, com um preenchimento, uma autoforma. Deixa eu só fazer o exemplo aqui para que você possa entender. Eu vou colocar aqui um quadrado. Legal. Aí eu venho aqui editar forma e vou alterar essa forma para um raio. Aqui está. Ó. Então eu acabei de alterar a minha forma de forma simplificada. O que mais que posso fazer aqui, Alessandro? Eu vou selecionar aqui esse meu texto. Além de editar a forma, você pode editar os pontos. O que é isso? Vou clicar nesse objeto aqui que está mais fácil. Se eu editar os pontos, você vai ver que esses pontinhos vão aparecer. E aí você pode manipulá-los, olha só, para mudar a sua curvatura, para mudar o seu formato, para que você possa desenhar. Olha só, eu posso fazer aqui um M estilizado. Não é, qualquer semelhança é mera coincidência. Se eu colocar aqui em editar pontos, olha só, eu posso ir fazendo as edições de forma com que esse meu objeto vá tomando formas que não existem normalmente aqui no nosso objeto, que não existem aí na nossa ferramenta, né, de imagens quando vamos inserir. Se eu quiser trocar a cor, você já sabe como fazer isso também, basta vir até aqui e trocar a cor de forma simples e rápida. Legal. Alessandro, o que mais que nós temos aí do Word Art? Vamos voltar para o Word Art, Alessandro, se concentra. Clicando em Word Art, nós temos ainda aqui as ferramentas de dimensão.
As ferramentas de organização, o Cláudio já explicou em outra aula. Efeitos do texto. O próprio texto ele pode ter sombras. Note que conforme eu vou passando o mouse, vai mudando um pouquinho as definições da minha fonte. Ó. Eu posso colocar uma sombra atrás, embaixo. Então existem várias opções diferentes. Sombra na frente. Então se eu colocar aqui a sombra na frente e aumentar esse recurso, se eu aumentar esse meu objeto aqui, vamos lá. Você vai ver que ele tem uma sombra frontal, dando um efeito legal para ele. Se eu colocasse uma imagem de fundo, por exemplo, daria a impressão que o sol estaria batendo nessa palavra e dando a sombra à frente. Além disso, você tem também aqui nas ferramentas, né, o contorno do texto. Você pode mudar, você pode aplicar cores no contorno do texto. Você pode mudar a espessura desse contorno também. Se você quiser colocar aí uma espessura grande no seu texto, você pode também. Eu particularmente não gosto, eu prefiro trabalhar bem com os efeitos padrão. Transformação do texto, olha só, eu tenho aqui várias ferramentas de transformação em que você pode aplicar, tipo bottom. Então se eu escrever aqui, ele escreve em curvas, se eu colocar aqui, ele faz o arco, e aí eu posso aumentar essa minha caixinha, olha só, e fazer com que essas formatações elas sejam aplicadas de forma automática. Perceba como a ferramenta é poderosa e como tem recursos. É claro, a minha parte estética é muito ruim. Eu sei usar as ferramentas, eu sei que elas estão aí disponíveis, mas fazer alguma coisa assim muito bonita não é muito meu forte. Por isso que eu trabalho sempre com apresentações bem singelas. Poucas imagens, pouco texto, seguindo uma linha de raciocínio de acordo com o tema, para que eu não precise usar tantos recursos assim e acabe consumindo tempo e dispersando principalmente aqueles que estão assistindo. Word Art, Alessandro. Tá, Alessandro, agora um detalhe. Digamos que você escreveu errado. Para corrigir o texto, olha só, basta você clicar sobre o seu Word Art, corrigir o texto automaticamente, porque o Word Art nada mais é do que um objeto chamado de Word Art que possui textos, e esses textos podem ser mudados e formatados de acordo. Eu estou incomodado com esse curso de PowerPoint aqui, que ele está meio fora, né, do padrão. Perceba que ele agora está bem no centro. Eu vou formatar esse aqui para que ele fique igual aos demais. Agora sim. Agora já melhorou. Estava incomodado com isso. Eu até que gostei dessa telinha. Claudio, depois você me avisa o que você, se você gostou dessa minha brincadeira aí com o nosso curso, tá legal? Eu vou até dar um Enter aqui para espaçar mais. Eu vou apagar esse Enter aqui no final. E aí eu vou ver a imagem perfeitinha. Agora sim, ó, tá começando a ficar melhor. Vou diminuir um pouquinho essa fonte. Olha os macetes aí da apresentação. Para que a gente possa ficar ajustando os objetos. Eu odeio fazer isso porque é muito trabalhoso. Bom, continuando, o que mais nós vamos falar? Marcadores e numeração, ele, apesar de ter aparecido nessa aula, ele também é um conjunto bem simples. Quando você vai escrever textos, inserir caixa de texto, normalmente você vai ter que fazer textos, listas de tópicos que você vai falar. Então eu vou falar sobre o PowerPoint. Então primeiro, eu vou colocar aqui o que é, eu não vou colocar eu vou escrever o que é o PowerPoint. Vou dar um Enter. Para que serve o PowerPoint? Perceba que eu não estou me preocupando com a formatação ainda. Quem deve usar o PowerPoint? Perceba então que eu posso fazer aí várias listas, vários objetos. É difícil o PowerPoint? Veja só. Perfeito. Opa, PowerPoint. Vou aumentar o tamanho dessa fonte apenas para facilitar a nossa visualização. Legal. O que são marcadores e numeração, Alessandro? Primeiro, eu não preciso me preocupar escrevendo números. A marcação de números ela fica mais fácil quando você vem até aqui na guia página inicial, na galeria parágrafo, e utiliza aqui esse conceito chamado de marcadores de símbolos ou marcadores numéricos. Como eu fiz aqui vários textos, eu vou selecionar vários parágrafos, eu vou selecionar a caixinha inteira e vou pedir para que ele aplique o formato numérico. Está pronto. Eu já tenho todos os itens em ordem. Se por um acaso eu perceber que eu escrevi um item fora de lugar, eu posso recortá-lo com o Ctrl X, colá-lo na posição certa e você vai ver que essa numeração ela vai sendo ajustada automaticamente pelo PowerPoint. A facilidade de colocarmos a numeração
vinda do próprio objeto é melhor do que você ter que ficar escrevendo intermináveis números e apagando cada vez que você tiver que mudar a ordem das coisas. Então aqui nós temos a facilidade de colocar os números. Mas você também poderia colocar isso aqui como tópicos. Olha só, eu vou copiar essa caixinha segurando o Ctrl e arrastando com o mouse. Para tirar uma marcação, eu clico de novo no botão e você vai ver que esse botão desaparece, essa marcação desaparece. Se eu quiser por símbolos, clico no botão de símbolos e imediatamente os símbolos serão aplicados. Dessa vez não existe uma ordem correta de assuntos, eles estão aí colocados apenas com um único marcador. Se você deseja trocar o marcador, lembre-se, você pode trocar o marcador de uma única frase ou de todo o conjunto, selecionando todo o conjunto. E clicando na setinha de opções ao lado, você tem vários formatos diferentes de marcadores, olha só, já prontos. E se você não gostou de nenhum deles, olha que interessante, você tem aqui um botão chamado Marcadores e Numeração e você pode personalizar o seu próprio marcador clicando no botão Personalizar e escolhendo, tcharam, da galeria símbolo a fonte Wing Ding. Olha só, Wing Ding. Eu gostei, Alessandro, eu gostaria que fosse essa carinha feliz aqui o meu marcador. Perfeito. Carinha, ok e ok. Você vai ver que a carinha vai ser aplicada. E agora fiquem mais ainda assustados. Esse recurso já existe há muito tempo, desde a primeira versão do Word, em que você poderia personalizar inclusive a cor do marcador. Se eu vier aqui novamente e entrar nas opções dos marcadores, eu posso vir até aqui, olha só, personalizar a cor colocando um verde sobre eles. E assim que eu der um OK, você vai ver que os marcadores estão na cor verde. Se eu quiser aumentar o tamanho do marcador, Alessandro, é possível? Sim. Clico na setinha de opções, marcadores e o tamanho. Ele é proporcional ao texto. Mas se eu quisesse que ele fosse metade do tamanho do texto, eu colocaria aqui 50, daria Enter e você vai ver que a proporção ficou bem menor. Além disso, nós temos nos marcadores e numeração a possibilidade aqui de colocar imagens que não tem nada a ver com esses símbolos. Olha só, posso vir aqui e selecionar de um arquivo, eu vou procurar de novo aqui nos meus arquivos, olha só, e vou colocar como marcador aquele Ed novamente. Clico sobre o Ed, ele aparece pequenininho. Eu volto nos marcadores e vou ampliar agora que eu quero ele 100% do tamanho do texto. Olha que bacana. Agora eu tenho um marcador com imagem. Se eu vier no final de um parágrafo e der um Enter e escrever, olha só, qualquer coisa, ele vai colocar essa imagem também. Note que nós temos a facilidade de colocar isso. Se você não quiser um marcador, eu vou pressionar o Enter e, Alessandro, não quero esse marcador aí, eu quero continuar o texto do marcador de cima. Basta apertar a tecla Backspace assim que ele foi inserido. Você vai ver que aquele marcador específico do parágrafo foi removido. E aí eu tenho a condição de fazer automaticamente qualquer alteração. Além dos marcadores de imagem, dos marcadores, eu também tenho aqui uma opção nos marcadores numéricos que é criar subitens. Por exemplo, eu vou vir até aqui e vou escolher na numeração, ele tem aqui esses itens, tá ok. Se eu vier aqui e pressionar a tecla Tab, você vai ver que o item 1 ele vai criar o item 1 abaixo do item 1. Então eu posso criar subitens do meu principal. Lá no Word, nós temos uns subitens, só que de uma forma diferente, como 1.1, 1.2. Aqui, ele reinicia a numeração. O que eu posso fazer, Alessandro, é selecionar esses dois parágrafos, vir até aqui e pedir para que substitua os números pelas letras. Assim que eu der um OK, você vai ver então que os subitens vão ficar com letras. Simples, rápido e fácil. Com relação à apresentação, não é, Alessandro? Aqui nós temos aqui embaixo as opções, 5 formas diferentes de ver as nossas apresentações. A apresentação de slide é aquele em que vai começar a apresentação da tela em que está. Se eu clicar nesse botão, é isso que nós vamos ver. Nós temos aqui essa opção, que é chamada de exibição de leitura, onde o PowerPoint vai facilitar um pouquinho a leitura aí do seu slide. Nós temos a estrutura, a classificação de slides, que é muito útil quando nós estivermos utilizando animações de slides e as transições de slides. E o primeiro, que é o modo normal, aquele que nós trabalhamos para criar os slides. Para começar a apresentação, pressione F5. Para interromper a apresentação, pressione a tecla ESC. E nós temos aqui, em apresentação de slides, outros recursos que nós vamos discorrer no decorrer desse treinamento. É isso. Meu amigo Cláudio,
percebeu que é bem simples, não é? Utilizar. A gente tem a facilidade de usar o PowerPoint como uma ferramenta produtiva, porque ela é muito fácil de ser utilizada, e vocês, eu tenho certeza absoluta que no dia a dia dos seus trabalhos também vão começar a incrementar as suas apresentações utilizando os recursos que nós estamos ensinando nesse curso. Não esqueça, inscreva-se no meu canal de vídeos, inscreva-se no canal do professor Cláudio Damasceno, porque toda vez que nós publicamos um vídeo novo, você recebe via e-mail uma notificação que acabamos de colocar material novo no canal. E aí você consegue ficar atualizado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, fale para todos que esse curso vai dar um certificado para que todos possam ter aí um excelente aproveitamento. É importante que você pratique esse conceito. É isso, amigo Cláudio. Agora passo a bola para você. Fico feliz aí de estar gravando contigo. Olha, essa aula já está com quase 40 minutos. Eu quase dei uma aula de 1 hora aí, mas é gratificante justamente para poder fazer esse trabalho aí com você. E a vocês que acompanham todos os trabalhos, desejo a todos muito sucesso e até o nosso próximo encontro.